Oi gente, meu nome é Tamara e hoje eu vim falar sobre o segundo livro do projeto Stephen King, Salem. Como eu falei no vídeo passado, meu projeto de leitura de Stephen King ele consiste em ler os livros dele de acordo com a ordem de publicação. No mês passado, então, eu fiz um vídeo sobre Carrie, eu vou deixar o link aqui no card e no box de informações para vocês darem uma olhada. E seguindo o projeto, então, o segundo livro publicado pelo Stephen King é o Salem. Antigamente, o título desse livro era traduzido como A Hora do Vampiro, mas eu acho que Salem fica bem melhor, o nome em original é Salem's Lot, então eu pessoalmente gosto mais quando os nomes ficam mais próximos do original. Salem é a abreviação do nome da cidade onde se passa a maior parte dessa história. O nome da cidade é Jerusalem's Lot, e é uma cidade localizada, é claro, no Maine. O nome da cidade ela foi dada por um fazendeiro, um dos primeiros moradores do local, chamado Charles. Ele tinha uma porca que acabou se tornando uma porca muito violenta, muito selvagem, que escapou. E aí quando algumas crianças entravam no terreno onde essa porca estava, ele gritava: "Fiquem longe do lote de Jerusalém". E aí acabou ficando Jerusalem's Lot, o nome da cidade é Lote de Jerusalém. O livro ele se concentra não só na cidade de Salem, como também na história do escritor Ben Mears e na relação dele com a cidade e como uma casa em Salem, uma casa conhecida como a Casa Marston. Quando criança, o Ben ele teve uma experiência bem traumática nessa casa, na Casa Marston, e ele depois saiu da cidade, mas voltou enquanto adulto, já sendo um escritor, para tentar ali na cidade de Salem, ali naquela casa, encontrar alguma inspiração para um novo livro. Tanto que a ideia principal dele era de se hospedar nessa Casa Marston, que pelo que ele sabia, ela estava fechada e sem morador nenhum há muitos anos. Antes dessa casa ficar desabitada por tanto tempo, aconteceu uma tragédia lá. Mas não se tratava nem exatamente da tragédia. Aquela casa era como se fosse uma presença do mal, alguma coisa do gênero. Essa casa ela ficava bem no alto de uma colina, então da casa você conseguia ver praticamente a cidade toda de Salem, assim como de praticamente qualquer lugar de Salem você conseguia ver a casa. Quando Ben ele foi para lá, ele tentou alugar essa casa para ficar hospedado nela, mas ele já não conseguiu. Pouco tempo antes dele ir para lá, essa casa ela foi comprada por dois homens, chamados Barlow e Straker. O Barlow, na verdade, nunca tinha sido visto por ninguém na cidade. Quem lidava com todos os negócios, tanto da casa que eles alugaram quanto o imóvel da cidade que eles alugaram também, era tudo o Straker. E como era uma cidade pequena, geralmente em cidade pequena todo mundo sabe tudo de todo mundo, as pessoas estranhavam o fato tanto do Barlow nunca aparecer e também o jeito do Straker. Ele talvez fosse um pouco forte demais para um ser humano normal, um pouco estranho demais. Logo após esses três personagens chegarem na cidade, uma criança desaparece. E com o tempo mais pessoas vão desaparecendo. Algumas reaparecem depois mortas, algumas reaparecem doentes, e as que aparecem mortas, elas não parecem cadáveres, elas parecem coradas, vivas, como se não tivesse morta, na verdade. E aí as pessoas acabam percebendo que talvez exista um vampiro na cidade, apesar delas não quererem acreditar muito nisso. A gente sabe que se tratam de ataques de vampiros logo no começo, por causa do antigo nome do livro, que era A Hora do Vampiro, e também porque logo atrás do livro já está escrito de primeira que esse livro é baseado no Drácula do Bram Stoker. Mas na história mesmo demora um pouco para as pessoas ligarem os acontecimentos a vampiros, tanto que em algum momento uma das pessoas ela se assusta, ela vê alguma coisa e acha que ela viu um fantasma. Eu gosto muito da descrição do vampiro nesse livro. Aqui ele não é aquela coisa romantizada que a gente costuma ver com mais frequência hoje em dia. Não que isso seja um problema, cada um tem o seu mérito, mas aqui ele segue aquele vampiro movido por instinto, que controla suas presas sem pudor nenhum e o único interesse que ele tem mesmo é se alimentar. É quase como se ele fosse um animal mesmo, só movido pela vontade de sangue. Quem conhece um pouco do Stephen King sabe que ele às vezes costuma demorar muito para ambientar a história. Então ele cria vários personagens, dá detalhes sobre vários personagens, dá detalhes sobre várias coisas, ele se demora bastante nesse tipo de coisa. E aqui acaba sendo assim também. Acredito que na intenção de mostrar o tanto que a cidade era uma cidadezinha pacata, calma, ele cria e descreve uma grande quantidade de pessoas na cidade. Ele não se atém só aos personagens principais. A história, no geral, ela se concentra só em alguns. Os outros são mais para criar o ambiente mesmo. Mas mesmo assim, o Stephen King não deixa essas pessoas que não tiveram grandes papéis na história ficarem com pontas soltas, a história delas ficarem com pontas soltas. Existe lá, em um momento, lá pela página 300 e alguma coisa, onde ele gasta acho que umas 2, 3 páginas só falando o destino de cada um dos personagens. Ele fecha direitinho, fala se a pessoa tá viva, se ela se mudou, se ela morreu, o que aconteceu, ele vai usar aquelas páginas
para falar o destino das pessoas que estavam faltando. Então ele não deixou nenhuma ponta solta na história. Então ele conseguiu mesmo mostrar não só como a cidade era no começo, mas o que ela se tornou depois de todos os acontecimentos do livro. Eu achei interessante como ele desenvolveu o personagem de uma criança aqui, que lembra até um pouco do It. Uma criança forte, inteligente, às vezes mais corajosa e inteligente do que os próprios adultos que estavam tentando descobrir o que acontecia aqui. Então no decorrer do livro a gente tem isso, as pessoas tentando descobrir quem são os vampiros, o que é lenda e o que é verdade, o que fazer para se livrar deles, como se defender. Tem essas pessoas realmente tentando lidar com essa situação e resolver essa situação. Esse livro foi um livro que eu fiz diversas marcações, eu achei ele super interessante. É o segundo livro escrito pelo Stephen King e eu achei mesmo ele bem melhor do que Carrie. A forma de escrita de Carrie não era uma escrita que me apelava tanto para mim, mas esse aqui eu achei que ficou bem legal. E não só isso, eu acho que aqui a gente já consegue ver um pouco de evolução dele como escritor, mesmo ainda sendo muito cedo, né, do primeiro para o segundo livro ainda. Além disso, eu gostei muito daquilo que eu falei, apesar dele colocar vários personagens na história, ele não se esquece de ninguém no final. Ele realmente dá um destino para todo mundo, ele não deixa pontas soltas aqui. Na verdade, ele deixa uma ponta solta, mas que eu já tive spoiler de livros futuros, então eu sei que tem um propósito. Esse livro ele foi tão elogiado na época que ele rendeu 3 adaptações. Uma em 1979, uma em 1987 e uma em 2004. Inclusive já tem mais uma adaptação prevista, que era para ser agora para 2021, mas eu não sei como é que vai acontecer, se isso vai acontecer. Bom, dito isso, eu assisti os filmes. Primeiro de 1979. Como todas as adaptações mais antigas dos filmes do King, ele sofre um pouco com a falta de efeitos especiais da época. Mas ele é um filme bom. Ele não é exatamente fiel ao livro, mas mesmo assim ele não perde o valor dele. Eu gostei pra caramba desse filme. Algumas coisas que foram mudadas não tem tanto problema, mas algumas coisas acabaram ferindo um pouco da lógica. Como eu falei também, no livro tem vários personagens, alguns mais importantes e alguns só para dar uma ambientação melhor. No filme, creio que na intenção de diminuir um pouco isso, de ainda assim criar uma cidade, conseguir dar uma ambientação, mas diminuir os personagens, alguns que eram 2 pessoas no livro viraram uma pessoa no filme. E acabou fazendo um pouquinho de diferença. Nada muito grave, mas acabou fazendo um pouquinho. Uma coisa legal do filme foi como eles fizeram o vampirão principal. Ele me lembra o filme Nosferatu, de 1922. É um filme mudo que eu vi alguns anos atrás. E a aparência do vampiro, o rosto dele é mais um rato do que humano. E eu achei bem legal o vampiro ser montado dessa forma. Mas ele quase não aparece no filme, na verdade. E quando ele aparece, as falas dele acabam indo para outras pessoas. Então eu não sei se a maquiagem dele atrapalhava ele falar ou alguma coisa do gênero, mas ele não tem falas. Como eu falei, por causa dos efeitos também, algumas coisas acabam não ficando muito boas. Em alguns momentos, por exemplo, o vampirão parece mais um fantoche. Mas, como eu falei, são alguns detalhes, mas o filme continua sendo legal. Aí vem a parte da criança, né? Como eu falei, no livro existe uma criança forte, mais inteligente e corajosa que os adultos até. E aqui, não. As coisas que eram para a criança fazer, quem fez foi outra pessoa. Acho que essa mudança poderia ser uma a ser evitada, mas, de novo, eu gostei do filme. Esse filme, na época, ele fez até sucesso, tanto que ele gerou uma continuação, a de 1987. E, meu Deus, que filme ruim. Esse filme começa com um antropólogo assistindo um ritual de uma tribo indígena, é um ritual de fertilidade. Esse ritual consiste em colocar um índio amarrado em cima de uma pedra e arrancar o coração dele. Super fértil ficou esse índio. Essa cena, inclusive, teve zero necessidade, porque se era para mostrar que ele era um antropólogo, eu acho que todas as vezes que falaram durante o filme que ele era um antropólogo era suficiente. Mas tá, ele já tinha morado anteriormente em Salem e por algumas circunstâncias da vida ele teve que voltar. Voltou com o filho dele para a cidade de Salem. Enquanto ele tá lá, se ajustando na casa que ele herdou, lá em Salem, lá na entrada da cidade a gente tem uma van cheia de adolescentes bêbados que estão entrando na cidade e são parados pela polícia. Aí a polícia pega esses adolescentes e dão para os vampiros, porque sim. Uma das adolescentes consegue fugir e vai parar na casa desse antropólogo, que eu não lembro o nome, também não faço questão. Foi lá parar na casa dele e ele fala, não, vou te ajudar, vou te levar pro juiz. Eu acredito no que você tá falando, vou te levar pro juiz. Levou essa menina pra casa do juiz. Chegando lá, umas senhoras tiraram ela da sala pro antropólogo e o juiz conversarem. Aí o juiz fala pro antropólogo que ali a cidade é realmente cheia de vampiros, mas que eles não se alimentam mais em pessoas, eles se alimentam no gado, tanto por isso que eles criam gado. Enquanto o juiz fala isso na sala, lá onde as senhoras levaram a menina, elas estão jantando a menina.
Então não se alimenta de humanos, mas está se alimentando de humanos. Aí o juiz começa com uma ideia de como ele é um antropólogo respeitado, ele deveria escrever sobre Salem para falar para as pessoas do resto do mundo que elas não têm que ter medo de Salem, que Salem tá cheia de vampiro mesmo, de criança a idoso, mas que eles não se alimentam de pessoas mais, que eles se alimentam de gado, enquanto a menina janta na outra sala. Aí ele fala que aqueles que se alimentam de sangue ficam deformados, aquelas senhoras não ficaram, mas tem um deformado lá que ele parece inclusive um gremlin. Não vou falar o final do filme porque vai que alguém é masoquista o suficiente para assistir esse negócio, mas é muito ruim. Ele não só foge da história do livro, como ele foge dos próprios parâmetros que ele mesmo colocou no primeiro filme. Aquela coisa deles virarem um gremlin gigante não tem nada a ver com a ideia que dá o primeiro filme. Então realmente não é que o filme foi contra o livro, o filme conseguiu ser contra ele mesmo. Depois disso foi feita mais uma adaptação em 2004, se eu não me engano, pela TNT, mas sinceramente eu não tive sangue para assistir. Passei alguns pedaços, assim, olhei rapidinho, mas não pareceu um bom uso do meu tempo, não pareceu nem um uso razoável do meu tempo, então eu acabei não assistindo. Mas, de qualquer forma, o de 1979, apesar de novo, os efeitos serem mais fracos, ele é um filme bom, ele foi legal de assistir, mesmo com as discrepâncias com o livro, ele fez sentido, ele foi legal, ele vale a pena ser visto. Fora que eu tô super esperando essa próxima adaptação, que eu espero muito que saia mesmo em 2021, que inclusive vai ser produzida pela mesma galera que produziu o último It, e eu gostei pra caramba, então tem boas expectativas pra esse. Tem duas adaptações ruins ou boas, o livro ele é um livro muito bom. O Stephen King, algum tempo atrás, ele chegou até a falar que dos livros que ele escreveu, esse aqui era o preferido dele. Esse é um livro do King que com certeza vale a leitura, se tornou com certeza um dos meus livros favoritos também. Achei esse livro muito bom, principalmente pela parte dos vampiros não serem romantizados aqui, serem mais animalescos, como eu comentei. É um livro que apesar de eu ter muitos outros na fila pra ler, eu acho que um dia eu chego a reler esse daqui porque ele é realmente muito bom. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu deixo essa dica hoje desse livro muito bom do Stephen King. Por hoje é só, não se esqueçam de deixar o seu curtir, de comentar, de se inscrever principalmente nesse canal para ajudar o canal a crescer e de compartilhar com outras pessoas que gostem desse tipo de conteúdo. A gente se vê no próximo vídeo e até mais!